A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus, que Deus continue vos abençoando mais e mais, no precioso nome do Senhor Jesus. Uma saudação para todos os nossos amigos e amigas que fazem parte do canal, em toda a nossa nação brasileira, em todas as regiões do nosso país, e nas demais nações e pessoas que nos acompanham. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, a vossa família, a vossa nação, no precioso nome do Senhor Jesus. Deixar uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, que está inscrita no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo de número 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Palavra abençoada para as nossas vidas. Cada vez que leio esta passagem bíblica, eu aprendo bastante, porque à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais fácil de compreender esses ensinamentos do Senhor Jesus relacionados à sua vinda e o fim do mundo. Nós humanos muitas vezes imaginamos com facilidade a vinda de Jesus, o fim do mundo. Basta acontecer alguma coisa assim, de uma repercussão grande, né? Alguma coisa que muitas vezes ficamos impactados mesmo com o tamanho do que aconteceu, e logo imaginamos: meu Deus, isso é coisa do fim do mundo. Isso eu ouvi durante muitos anos pessoas falarem assim: isso é coisa de fim do mundo, é coisa do fim do mundo. E outras pessoas que dizem também: certamente a vinda de Jesus está muito perto, e o fim do mundo também, consequentemente também, né? Porque a gente vê tantas coisas acontecendo que de fato são coisas que para nós não deveriam acontecer, e se elas estão acontecendo, certamente é porque o mundo está perto de se acabar, né? E quando eu leio esta passagem, logo eu entendo que humano é humano em qualquer época, né? O entendimento humano, na verdade, é sempre limitado quando diz respeito às coisas de Deus, né? Porque às vezes vemos as coisas com muita facilidade, achando que as coisas vão acontecer simplesmente porque aconteceu alguma coisa que teve uma repercussão muito grande, né? Com os discípulos não foi diferente já naquela época, quando Jesus disse para eles, né, quando eles convidaram Jesus para ver as estruturas do templo, como está escrito aqui, e Jesus disse para eles: olha, em verdade eu digo a vocês que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, né? E quando Jesus disse isso para eles, meu Deus, logo com certeza todos já imaginaram: não, isso é coisa de fim do mundo mesmo. Derrubar esse templo certamente é coisa para fim do mundo mesmo. E de fato aconteceu no ano 70, o general Tito, né, do exército romano, de fato derrubou o templo, né? Assim como Jesus já havia falado, o templo foi derribado. E no entanto o mundo não acabou por conta disso, né?
Mas na imaginação dos discípulos, se aquele templo fosse derrubado mesmo, derribado, era coisa para fim do mundo, né? E aí isso trouxe assim uma preocupação e incomodou de tal maneira que quando Jesus se assentou no Monte das Oliveiras, um monte que fica muito próximo, né, de tudo, né, em Jerusalém, inclusive do templo, do antigo templo que foi derribado. Então eles chamaram Jesus em particular, eles imaginaram que o assunto era um assunto tão sério, um assunto de uma natureza tão séria que não era assunto para se tratar no meio de mais pessoas, né? Mas apenas entre eles, entre os discípulos e Jesus. E chamaram Jesus em particular e perguntaram a Jesus: ó Jesus, mas diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa pergunta tem uma importância muito grande, não apenas para eles naqueles tempos, mas para nós também, porque a partir daí Jesus de fato começou a falar para eles, assim como fala para nós através das Escrituras, todos os sinais que irão acontecer antes da vinda do Senhor Jesus Cristo para levar a igreja, para o arrebatamento da igreja, e também os sinais com relação ao fim do mundo, né? Como os discípulos perguntaram para eles. E se você ler todo o capítulo 24, você vai ver muitas coisas que Jesus disse, né? Que coisas que acontecem desde a sua época em que ele esteve aqui, né? Até os dias de hoje. E muitas vezes somos questionados, ou muitas vezes as pessoas se questionam, mas meu Deus, essas coisas que acontecem hoje sempre aconteceram? Então, e até então Jesus não veio ainda? Até então o mundo não se acabou? Então, hoje eu entendo que estes sinais que Jesus falou, né, que está escrito aqui no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, são sinais de grande proporção e de um alcance global, né? E quando nós olhamos para este lado, sinais de grande proporção e de alcance global, aí a gente já começa a entender de fato que estamos bem próximo mesmo da vinda do Senhor Jesus. Eu mesmo acredito assim, que não estamos tão longe, pois os sinais, eles têm alcançado uma proporção mundial. Sinais estes quando fala de guerra, de rumores de guerra, de fome, de peste, de terremotos, né, das falsas religiões, ou dos falsos profetas. Então tudo isso tem crescido bastante nesses últimos anos. Então certamente acredito que a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo está se cumprindo e o que precisamos de fato estarmos preparados para a sua vinda, pois de fato essa é a mais importante, que ali Jesus vem para levar um povo que acredita nele mediante a palavra, né? Um povo salvo, né? É buscar a igreja. E aí nesses últimos tempos existe uma coisa que não está mais assim dentro do desejo das pessoas, é buscar conhecimento assim, ouvir coisas deste tipo. E às vezes quando falamos, as pessoas aí não dão nem muita importância, né, acerca da vinda de Jesus, do fim do mundo. Eu lembro que no século passado, as gerações daquela época, quando se falava de fim do mundo, tinha pessoas que nem dormiam à noite, pessoas que adoeciam, né, com medo do fim do mundo. Assim, quando falava da vinda de Jesus.
Nos nossos dias atuais, quando se fala de fim do mundo, de vinda de Jesus, parece que as pessoas não dão mais tanta importância. E isso também ajuda muito a entender a palavra de Deus, quando Jesus diz no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 26, quando Jesus diz que a vinda dele vai ser semelhante aos dias de Noé, que as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, enfim, a vida estava normal, seguindo dentro da sua normalidade, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e ali consumiu, não a todos, mas escapando apenas Noé com a sua família. Da mesma forma, Jesus disse, será como nos dias de Ló, quando estava em Sodoma. Quando Ló saiu de Sodoma com a sua família, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Então, a vida estava normal, as coisas estavam acontecendo normalmente, tudo dentro da sua legalidade, e as pessoas não imaginavam que estavam tão próximo, o fim daquelas gerações daquela época, o fim de Sodoma e Gomorra e de algumas cidades vizinhas. E se a Bíblia diz que assim será a vinda do Senhor Jesus Cristo, tudo estará ocorrendo normalmente, quando de repente ele virá, então dá para a gente entender que o mundo está a poucos passos de chegar a esse momento da vinda do Senhor Jesus Cristo e em seguida o fim do mundo. Então que Deus abençoe poderosamente as vossas vidas. Se desejarem conhecer um pouco mais, leia Mateus capítulo 24, todo o capítulo. Leia também Lucas 17, todo o capítulo. E aí busque ter uma compreensão melhor do assunto. Que Deus abençoe poderosamente as vossas vidas, vossas famílias, no glorioso nome do Senhor Jesus.